Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos, mais uma vez nos encontramos meditando a carta do Papa Bento XVI, Spes Salvi, salvos pela esperança. É sempre uma alegria estar com vocês, é sempre uma alegria poder entrar passo a passo nos grandes tesouros da nossa fé, através do magistério oficial da Igreja e de um magistério tão rico como é o magistério também do Papa Bento XVI. Além de ser um grande teólogo, é também chamado teólogo de Deus, alguém que faz uma teologia que tem como fim sempre esse encontro com Deus, esse abrir-se ao mistério, à beleza da fé. E nós vamos continuar então com essa nona meditação. Nós vamos refletir hoje sobre o juízo como lugar de aprendizagem e de exercício da oração. Número 42, diz assim, inicia assim o Papa. Na época moderna, o pensamento do juízo final diluiu-se. A fé é caracterizada e orientada, sobretudo para a salvação pessoal da alma. Ao contrário, a reflexão sobre a história universal está em grande parte dominada pela ideia do progresso. Todavia, o conteúdo fundamental da expectativa do juízo não desapareceu pura e simplesmente. Agora, porém, assume uma forma totalmente distinta. O ateísmo dos séculos XIX e XX é, de acordo com as suas raízes e finalidade, um moralismo, um protesto contra as injustiças do mundo e da história universal. Um mundo onde exista uma tal dimensão de injustiça, de sofrimento dos inocentes e de cinismo do poder, não pode ser a obra de um Deus bom. O Deus que tivesse responsabilidade de um mundo assim, não seria um Deus justo e menos ainda um Deus bom. É em nome da moral que é preciso contestar esse Deus. Visto que não há um Deus que cria justiça, parece que o próprio homem seja agora chamado a estabelecer a justiça. Se diante do sofrimento deste mundo o protesto contra Deus é compreensível, a pretensão de a humanidade poder e dever fazer aquilo que nenhum Deus faz nem é capaz de fazer é presunçosa e intrinsecamente não verdadeira. É interessante o diagnóstico que Bento XVI faz sobre a situação atual do mundo. A preocupação direta do mundo, o progresso, em todos os níveis. Como se o progresso fosse quase uma palavra salvífica. E numa outra dimensão, a salvação pessoal da alma é uma particularidade somente que corresponde à vida de fé e muitas vezes privada do fiel. É como se essa estrutura, esse pensamento, essa ideia nos quisesse dizer: nas suas relações com Deus é coisa pessoal sua. Você vive as tuas relações com Deus, a tua fé, de modo mais possível, de uma maneira mais privada, enquanto a sociedade, o mundo, o progresso e todas as relações entre os seres humanos, quem deve governar, justamente quem deve conduzir, deve ser a sociedade. Como se fé, como se salvação, como se eternidade, como se redenção,
como se a obra universal de Cristo, que atinge todas as dimensões do ser humano, não devesse ser pertinente nos nossos dias. É claro que aqui é uma jogada de mestre, de mau mestre, mas é uma jogada. Como querendo delegar ao nível da privacidade a fé, os temas espirituais, as confrontações com relação à vida do homem, o sentido da vida do homem, o fim da vida do homem, a sua origem, apenas a investigações privadas, pessoais. E o Papa Bento percebe isso. Pelo contrário, por um outro lado, uma tentativa, então, do homem tentar tomar nas mãos o volante, a direção da história. Como dizendo, bom, se o mundo é tão mau, se o mundo é tão cínico, se existem tantas coisas ruins, tantas injustiças e sofrimentos, Deus, que talvez conduza esse mundo, não seja um bom piloto. É mais ou menos por aí que caminha o raciocínio do ateísmo moderno. Então agora tentemos tirar esse piloto do seu lugar para que nós tomemos a direção, a condução do mundo. E o que nós vemos, século passado ou retrasado, grandes revoluções bizarras, perversas na história da humanidade, 2 grandes guerras mundiais, revoluções sem fins em tantos lugares. E aonde está o sentido de humanidade? Aonde está o sentido de que o homem seja capaz de resolver tudo por ele mesmo? Aonde está a pretensão do ser humano de ser ele o solucionador de todas as situações? É a isso que está questionando. É esse juízo, é esse diagnóstico que está sendo feito pelo nosso querido Papa Bento XVI. Não é por acaso que desta premissa tenham resultado as maiores crueldades e violações da justiça, mas funda-se na falsidade intrínseca dessa pretensão. Um mundo que deve criar a justiça por sua conta é um mundo sem esperança. Nada e ninguém responde pelo sofrimento dos séculos. Nada e ninguém garante que o cinismo do poder, independentemente do revestimento ideológico, sedutor, com que se apresente, continue a imperar no mundo. Então o Papa aqui ele percebe a gravidade dessa situação quando ela se torna nociva à maneira de pensar a vida. E é claro que nós também temos uma vida na nossa mente. Nós temos uma vida biológica, nós temos uma vida emocional, nós temos uma vida mental, intelectual, nós temos uma vida espiritual. Agora, como administramos a nossa vida intelectual, como nós aprendemos a ler a partir de dentro, a partir das categorias internas que nós temos, a partir das faculdades internas que possuímos, aquilo que se realiza fora de nós. Por isso que o Evangelho ele é um caminho de purificação para a nossa mente, para o nosso coração. O Evangelho não cabe dentro de ideologias. O Evangelho extrapola. O Evangelho pode se servir de culturas, mas ele não se prende a essa ou aquela cultura, ele extrapola, ele vai além.
Por isso o Papa nos chama ao juízo, à reflexão, a respeito da maneira e do modo como esse mundo tem se conduzido. E a maneira e o modo que nós podemos nos deixar conduzir também a favor dessa corrente, que se formos analisar à luz do Evangelho é totalmente desumana. O homem é um colaborador de Deus. O homem pode agir movido realmente por essa aliança que ele traz em si para com Deus. Mas o homem não é o senhor da história. O homem não tem a história nas suas mãos. Porque a história pertence a Deus. E nós somos chamados também, à luz de Deus, intervir na história de maneira positiva, de maneira salutar. Continuemos no número 44. A imagem do juízo final, aí ele começa a falar agora do juízo final. Interessante, faz um juízo, um diagnóstico do mundo. E agora entra com uma temática a respeito do juízo final. Porque o que será o juízo final, se não o juízo também particular e universal de todos e de cada um? A minha vida no mundo, a minha maneira de viver a minha vida no mundo não está desconectada do meu julgamento particular também. Deus vai julgar-nos a partir da nossa vida. E não fora, e não um julgamento extra-terreno, extra-vital. Não, é a vida que é o elemento, que é o conteúdo, que é a matéria pela qual nós nos apresentaremos ao juízo de Deus. A imagem do juízo final não é primariamente uma imagem aterradora, mas de esperança. A nosso ver, talvez mesmo a imagem decisiva da esperança. Mas não é porventura também uma imagem assustadora? Eu diria, é uma imagem que apela à responsabilidade. Portanto, uma imagem daquele susto acerca do qual, como se diz Santo Hilário, que todo o nosso medo tem lugar no amor. Deus é justiça e cria a justiça. Tal é a nossa condição, ou melhor, tal é a nossa consolação e a nossa esperança. Mas na justiça, Ele é conjuntamente também graça. Isto podemos sabê-lo fixando o olhar em Cristo crucificado e ressuscitado. Irmãos, pensar no juízo final é receber um apelo à responsabilidade. Amor deve ser sinônimo de responsabilidade. Não é porque eu confio no amor de Deus, eu deixo de ser responsável pelos meus atos. Eu deixo de trabalhar, eu deixo de investir verdadeiramente na transformação da minha vida, na transformação da minha mentalidade, na mudança do meu modo de ser. Não. Amor significa essa força, essa capacidade, essa abertura em nós de ceder e de decidir-se por Deus. Então o amor está ligado também a essa responsabilidade, assim como a justiça está ligada à graça. E ele continua, ambas, justiça e graça, devem ser vistas na sua justa ligação interior. A graça não exclui a justiça, não muda a injustiça em direito. Não é uma esponja que apaga tudo, de modo que tudo quanto se fez na terra termine por ter o mesmo valor.
Jesus, na parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro, apresentou para nossa advertência a imagem de uma alma devastada pela arrogância e opulência, que criou ela mesma um fosso intransponível entre si e o pobre. O fosso do encerramento dentro dos prazeres materiais. O fosso do esquecimento do outro, da incapacidade de amar, que se transforma agora numa sede ardente e já irremediável. Devemos aqui destacar que Jesus, nesta parábola, não fala do destino definitivo depois do juízo final, ou melhor, depois do juízo universal, mas retoma a concepção do judaísmo antigo de uma condição intermediária entre morte e ressurreição, um estado em que falta ainda a última sentença. Interessante como o Papa vai trabalhando nisso. Traz agora esse texto de Lucas 16, 19 a 31, que fala do rico Epulão, que criou um fosso de encerramento nos prazeres materiais e na incapacidade de amar. Olha só como o Papa apresenta a situação daquele rico Epulão. Ele mesmo buscou uma situação para ele mesmo que criou um fosso, um abismo, um distanciamento entre ele e, é claro, a pessoa da parábola aqui é o pobre Lázaro. Acho tão bonita essa parábola porque vemos que nela o pobre tem nome. E se formos perguntar qual é o nome do rico Epulão, não sabemos. Mas o pobre diante de Deus, ele sempre tem nome, ele sempre é reconhecido, ele é visto, ele é percebido e ele também é amado. E o rico não tem nome. Nas nossas lógicas humanas, tem nome quem é rico, tem nome quem é famoso, tem nome quem é reconhecido. Mas a lógica de Deus, que é totalmente diferente da nossa, às vezes o pobre tem nome. Às vezes aquele que passa despercebido diante do olhar de muitos, não passa despercebido diante do olhar de Deus. Mas terminemos com o número 45. A igreja primitiva assumiu tais ideias, a partir das quais se desenvolve, aos poucos na igreja ocidental, a doutrina do purgatório. Não há necessidade de examinar aqui as complicadas vias históricas desta evolução. Perguntemo-nos apenas de que se trata realmente. Com a morte, a opção de vida feita pelo homem torna-se definitiva. Esta sua vida está diante do juiz. A sua opção que tomou forma ao longo de toda a sua vida. A sua opção que tomou forma ao longo de toda a vida pode ter caracteres diferentes. O Papa traz então agora a necessidade de refletir sobre o purgatório, sobre essa doutrina, que é uma doutrina cristã, uma doutrina católica. Os primeiros cristãos, a teologia da igreja ocidental e oriental, refletiram sobre a realidade do purgatório. Refletiram sobre essa situação desse estado intermediário. Quando nós falamos de estado, não falamos justamente e diretamente de lugar ou de tempo, mas nós falamos de uma experiência de purificação. Nós vamos entrar nisso depois.
Papa vai discorrer a respeito disso depois. Mas eu gostaria de justamente colocar entre nós essa reflexão de que todas as nossas ações estão diante de Deus. A nossa vida está diante de Deus. E o juízo também, pensar sobre o juízo, refletir sobre o juízo final, pode se tornar um lugar de aprendizagem da esperança para cada um de nós. Quantas pessoas se matam porque não sentem mais a inclinação a esperar em Deus? Quantas pessoas diante de uma crise se suicidam? Quantas pessoas se cortam? Quantas pessoas acabam com a sua vida de diversas maneiras porque entram numa situação de desespero tão grande que lhes falta a certeza de que elas podem esperar em alguém, que elas podem se lançar a uma grande esperança. E essa é a nossa missão como igreja, trazer a esperança de Deus aos corações humanos. Que o Senhor assim nos ajude, que o Senhor nos acompanhe com a sua graça, para que nós possamos olhar para a nossa vida e também já começar a refletir que as escolhas cotidianas, as escolhas momentâneas que fazemos na nossa vida, têm um grande peso de eternidade. Termino com uma frase de São João da Cruz. No entardecer da vida seremos julgados pelo amor. Contudo, abandona o que te condiciona e aprende a amar a Deus como Ele deve ser amado, como Ele deseja ser amado. No entardecer da vida, todos nós seremos examinados no amor. A qualidade, a intensidade, a verdade do amor com que colocamos no que fizemos, nas nossas relações, como procedemos conosco, com as pessoas, a respeito também da nossa relação com Deus, seremos examinados no amor. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.